Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast Amor contra o Alcoolismo. Nesse podcast nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Luísa Genari. Eu sou o Vitor Blasius. E o tema do podcast de hoje é como criar força de vontade para ele parar de beber. Ô Vitor, o que é a força de vontade e de onde que ela vem? Como se fosse um autocontrole que a pessoa tem direcionado a um objetivo. E essa força de vontade, por exemplo, a pessoa precisa de força de vontade para conquistar coisas que não são fáceis, automáticas, né? Por exemplo, a pessoa que está de dieta, ela e gosta muito de brigadeiro, ela não precisa de muita força de vontade para comer brigadeiro. Ela precisa de força de vontade para justamente conseguir ter autocontrole e não comer brigadeiro. Tá. E de onde que essa força de vontade vem? Essa força de vontade vem de dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto, ele tem a ver com a percepção daquela pessoa de vantagens na mudança ou de desvantagens em continuar como ela está. Então a gente tem aqui uma balança que a pessoa de várias formas ela pesa as vantagens que ela tem de mudar. E tem um outro elemento muito importante e fundamental que constitui a força de vontade, que é o quanto essa pessoa acredita que ela é capaz de conseguir executar essa mudança. Que é um conceito que em psicologia é chamado de autoeficácia, né? O tanto que a pessoa acredita. Então tem o tanto que a pessoa quer mudar, o tanto que ela percebe a necessidade de mudança e ao mesmo tempo o tanto que ela acha que ela é capaz de mudar. Esses fatores que constituem a força de vontade de uma pessoa. Tá, então a força de vontade ela é fundamental para a pessoa parar de beber. Ela é fundamental. Por quê? Porque parar de beber não é fácil. Entendi. E você lembra de algum momento na sua vida que você precisou ter muita força de vontade para conseguir um objetivo seu? Eu acho que quase todo mundo teve algum momento na vida que precisou ter muita força de vontade. Se eu for pensar algum momento meu, talvez tenha sido quando eu comecei a estudar, sei lá, para o vestibular ou para a residência médica, né? Que foram dois grandes concursos que eu tive que fazer para poder ser médico, para poder ser psiquiatra. Acho que foram dois grandes momentos que eu precisei ter força de vontade para me manter estudando, né? Aquela rotina de estudos mais pesada que precisava. Foi um momento que eu precisei ter força de vontade. Por que força de vontade? Porque exige esforço, exigiu sacrifício, exigiu dizer não para uma série de outras coisas, exigiu foco, exigiu disciplina. Então, para executar isso, precisou de força de vontade. Né? Por que eu fiz isso? Né? Ou você em casa também pode pensar por que você, ou qualquer um pode pensar, por que a gente faz esse tipo de coisa? Porque tem uma combinação entre o desejo de conquistar algo, de modificar algo, e também o tanto que você acredita que aquilo vai ser possível. Né? Porque se a pessoa quer muito uma coisa, mas ela não tem a mínima confiança de que aquilo é possível, é difícil ela ter força de vontade para executar essa mudança. Mesmo. E a força de vontade também ela precisa ser, né, no vestibular, né, vamos dizer, o vestibular que eu fiz para medicina. Não é um dia, não adianta ter força de vontade um dia, né? Você tem que ter, ou uma dieta que seja, né? Você precisa ter força de vontade no dia a dia, né? Ao longo do tempo. E daí tem um desafio da força de vontade e o desafio de manter essa força de vontade também ao longo do tempo, né? Entendi. E como que funciona? Por exemplo, assim, tem pessoas que têm mais força de vontade e outras nem tanto. Como que funciona isso? Isso é uma coisa que a pessoa consegue desenvolver ou é uma coisa estática que ou a pessoa tem ou não tem? Eu acredito que a pessoa pode estar num momento com mais força de vontade do que a outra. Ela pode estar num momento que, principalmente no início de uma mudança, a força de vontade precisa ser maior. E depois a pessoa entra numa rotina, aquilo vira um hábito, depois que ela muda e ela precisa só manter aquela mudança, né? Só que eu acredito que qualquer pessoa pode desenvolver força de vontade, se tiver um contexto adequado, se tiver influências adequadas, qualquer pessoa pode desenvolver força de vontade. Tanto que a gente vê pessoas que passaram a vida inteira com, sei lá, uma pessoa que tem
um trabalho que ela não gosta, ela não tem força de vontade, fica desanimada, de repente ela encontra uma outra coisa que ela gosta mais e ela começa a render e de repente consegue apresentar muito mais força de vontade, né? Eu acho que a força de vontade tem muito mais a ver com o momento, com o contexto, com as influências, do que algo que a pessoa nasce com ou sem. Eu acho errado você dizer, ó, tal pessoa, aquela lá tem força de vontade, portanto ela é capaz de conseguir as coisas. Ah, eu não tenho força de vontade, é por isso que eu não vou conseguir, porque força de vontade é algo que pode ser conseguido. Então, mesmo que o alcoolista hoje não queira parar de beber, ou não tenha força de vontade suficiente para isso, não significa que ele nunca vai conseguir. Em Porque ele absoluto pode não. desenvolver essa força Não, de vontade. pode desenvolver, E porque como que o familiar vai ajudar nisso? Tem como o familiar interferir nisso, tornar esse processo mais fácil? tem, só deixa eu responder um pouco essa que você falou que o alcoolista pode desenvolver a força de vontade, né? Porque a força de vontade tem a ver com autocontrole, né? Como a gente estava falando, de persistência. E o que acontece? Quando o alcoolista ele bebe durante muito tempo, enfim, ele está nessa rotina de não resistir aos impulsos de beber, né? De continuar bebendo, isso de alguma forma vai enfraquecendo a força de vontade dele. Só que a força de vontade, ela é como se fosse um músculo no nosso cérebro, né? Como se fosse um músculo. Quanto mais a gente praticar, exercitar essa força de vontade, mais ela tende a se fortalecer. Então, mesmo um alcoolista que passou, sei lá, 30 anos, 40 anos bebendo a vida toda, dependendo, se houver alguma mudança no cenário, se houver alguma circunstância que possa favorecer essa sobriedade, tanto que a gente vê muitos casos assim, né? E a pessoa, de repente, passa a buscar a mudança e cada vez mais aumentar essa força de vontade e conquistar de fato a sobriedade, né? E daí tem a próxima pergunta que você me fez, que foi sobre Como que o familiar pode ajudar na força de vontade para parar de beber? o familiar pode ajudar de várias formas, tá? E faz toda a diferença como o familiar lida com isso, porque existem, eu gosto de chamar assim, existem alguns venenos para a força de vontade e existem alguns antídotos para a força de vontade. A gente pode dar para as pessoas que nós amamos todos os dias, até muitas vezes sem perceber que está dando esses venenos ou esses antídotos, né? Como é que eu poderia começar a dizer? Por exemplo, eu vejo muito, tá? Mães que ficam muito chateadas porque o filho bebe e gostaria que esse filho parasse de beber e acaba não pensando em como tornar a sobriedade mais atraente do que a vida bebendo. E, por exemplo, pode acabar dando dinheiro demais para esse filho, sem controlar. Daí esse dinheiro que é gasto com álcool, e daí resolvendo todos os problemas do alcoolista. Isso dificulta o alcoolista ter força de vontade. Por exemplo, isso seria um veneno, né? Você resolver todos os problemas que o alcoolista causa em todas as circunstâncias, seria um veneno para a força de vontade, né? Porque torna muito confortável manter as coisas como estão, né? Mas agora existem alguns antídotos também, que muitas vezes as pessoas acabam ignorando, né? Antídotos, por exemplo, quando o alcoolista bebe durante muito tempo, isso é uma situação muito estressante, né? Muito estressante para uma família. E a tendência que existe da família é criticar ele o tempo todo, acusá-lo da infelicidade e causar um ambiente de muito atrito, muita briga, muito julgamento. E o que acontece? Isso vai minando a vontade do alcoolista, a força de vontade do alcoolista também de parar de beber. Porque isso vai começando, muitas vezes, eu vejo muitas vezes o alcoolista, claro, eu não estou aqui dizendo quem tem razão, só estou examinando esse relacionamento, essa dinâmica de relacionamento que se cria. Em que o alcoolista, porque ele passou tanto tempo fazendo coisas erradas, que é muito natural apontar para ele e apontar para todos os erros que ele comete. E aí, quando ele erra 10 coisas e ele acerta essa uma coisa que ele acertou, ninguém nem olha para isso. Porque então, é tanta coisa ruim que acontece, quando acontece uma coisa boa, as pessoas até ficam meio desconfiadas, desconfortáveis e acabam ignorando essa uma coisa boa que ele fez. O que isso vai fazendo? Vai fazendo o alcoolista não ter a sensação de que faz diferença ele fazer uma coisa positiva. Entende? Então, uma das formas da família incentivar a sobriedade é reconhecer os pequenos passos no dia a dia, reconhecer os pequenos avanços que existem, né?
reconhecer as coisas boas que acontecem, os movimentos positivos que o oculista faz. E é mais poderoso reconhecer e valorizar as coisas boas que ele está fazendo, para que elas aumentem, do que acusar e buscar criticar o tempo todo as coisas não tão boas que ele faz. Pensando nesse conceito de aumentar a sensação que o oculista tem de que ele é capaz de parar de beber. Entendi. Bem legal. Bem interessante. Eu lembro de uma história, tá, de uma mãe que o filho dela estava há muitos anos dando muitos problemas. E ele era muito desmotivado, não tinha força de vontade, já tinha abandonado os estudos, ele não tinha motivação para trabalhar, ele não tinha força de vontade para fazer quase nada, a não ser jogar jogos de computador, e beber. Só isso ele fazia. Aí o que acontecia? Essa mãe já estava muito desacreditada. Ela achava que não tinha muito o que fazer e o que ela fazia era o senso comum. O que ela fazia? Ela tentava o tempo todo alertar o filho dela, porque dizendo que ele estava perdendo tempo da vida dele, que ele que ele ia se arrepender disso depois, que ele deveria usar a juventude dele para se desenvolver, para trabalhar, para arrumar um emprego. Ela ficava o tempo todo aconselhando ele, na intenção boa dela, de tentar mostrar para ele, de tentar orientar ele. Só que como é que ele enxergava isso? Como ela enxergava, como uma crítica, como se ela estivesse dizendo para ele que ele era um incompetente, como se ela estivesse dizendo para ele, e eu acho que ela sem querer manifestava isso, que no fundo ela também não acreditava nele. E isso ficava muito forte nele. E o que aconteceu? Depois de um tempo, né, a gente conversando, eu ensinei algumas coisas para ela, e o que ela começou a fazer? Ele não fazia nenhuma atividade em casa também, ele não lavava louça, ele não contribuía com nada, né? Mas volta e meia, ele queria alguns jogos de computador. Aí o que a gente começou o que essa mãe começou a fazer? Ela começou a tentar usar alguma coisa que ele tinha interesse e criar nele pequenas tarefas que ele poderia fazer para que ele pudesse, aos poucos, ser recompensado positivamente. Né? Por exemplo, ele começou trocando a caixa de areia dos gatos e alimentando os gatos. Uma pequena tarefa. A maior parte das pessoas ia olhar e pensar, Vitor, mas poxa, a pessoa não faz nada. Aí vai só trocar a areia do gato e vai trocar a ração do gato. Isso já é alguma coisa? Se a gente pensar em tudo ou nada, talvez não, mas nesse caso, essa mãe foi capaz de perceber que isso era o primeiro passo. Isso era um elemento positivo acontecendo. Isso era um movimento, era um movimento que merecia ser incentivado para que ele crescesse. E daí o que acontece? Eu sei que às vezes é difícil para quem está vivendo uma situação assim, que talvez nem acredite que a oculista possa melhorar, mas se começar a pensar em pequenos passos de alimentar coisas positivas, isso vai tomando uma proporção dia após dia cada vez maior. Né? Porque isso são alguns antídotos. Né? Ela utilizou alguns antídotos para causar mais interesse, mais força de vontade. E aos poucos ele foi se animando a fazer cada vez mais coisas, até o ponto de ele procurar um trabalho, começou a trabalhar, parou de beber. Enfim, mas ela entendeu que é o seguinte, olha, ele tem pouca força de vontade agora. Como é que ele poderia estimular essa força de vontade? Aos poucos, criando um contexto em que as coisas positivas também eram reconhecidas, né? Já não dando mais dinheiro para ele, sem que tivesse, né? Não dando dinheiro para beber, né? Para tirar a zona de conforto, de não tornar fácil continuar bebendo, e ao mesmo tempo criando algum ambiente em que ele pudesse ter chance de tomar alguma atitude que fosse boa. E também para ele começar a sentir que ele é capaz de fazer essa mudança. Que ele é capaz e que o ambiente responde. Porque o tempo todo a mãe estava sempre brigando, criticando, xingando, aconselhando e reforçando tudo que havia de pior nele, né? Despertando nele o que havia de pior. Porque ela, sem perceber, ela estava também manifestando o que havia de pior nela e desencadeava o que havia de pior nele. E quando ela começou a mudar, começou a ter mais uma atitude um pouco mais consciente de como ia lidar com ele, focada no objetivo, ela começou a plantar sementes certas. E o interesse, a força de vontade dele foi dia após dia crescendo. Né?
E aí ela já não precisava mais ficar correndo atrás dele. No começo era um pouco difícil, né? Mas depois ela começou a não precisar mais ficar correndo atrás dele para cobrar ele dele não fazer as coisas, porque ele começou a tomar iniciativa, ele começou a se sentir mais capaz de tomar mais interesse por trabalhar, por estudar, por fazer outras coisas. Porque daí uma pequena coisa foi virando outra, e virando outra, e virando outra. E é como se estivesse fazendo uma musculação na força de vontade, né? Entendi. E às vezes o que acontece? O familiar espera que o alcoolista vá ter força de vontade do nada, por ver que ele está fazendo tudo errado, por ver que ele não está conseguindo fazer nada certo. Só que o que acontece? Quanto mais o alcoolista vê que ele está estragando o casamento, que ele está sendo uma decepção para a família toda, o que acontece? Eu já ouvi de centenas de alcoolistas disso, falando isso assim, falando, Vitor, cara, estava tudo tão ruim, todo mundo já me odiava, ninguém mais acreditava em mim mesmo, nem eu. O que eu queria fazer? Eu só queria me livrar dos sentimentos. Como que fazer isso? Bebendo. Por quê? E muitas vezes o alcoolista não mostra isso como uma... não fala isso abertamente, assim, né? Não diz isso, eu não estou conseguindo lidar com os sentimentos. Porque, mas ele acaba se afastando e dizendo o seguinte, eu não quero parar de beber. Mas isso não significa que ele não tem força de vontade. Não significa que ele não vai ser capaz de ter força de vontade para parar de beber, em absoluto. É igual aquela história, aquela fábula, não sei se é fábula ou parábola, eu não sei se você sabe se é fábula ou parábola, não sei se é, como é que chama, tinha uma raposa que queria pegar algumas uvas que estavam num parreiral, que chama? Parreiral. A raposa queria pegar algumas uvas num parreiral. Aí, esse parreiral era alto, e a raposa olhou para as uvas, desejou muito aquelas uvas, e começou a pular, para tentar pegar algumas delas. E quanto mais ela pulava, ela chegou a se cansar, ficou um bom tempo tentando pegar essas uvas, e não alcançava as uvas. Aí o que ela fez? Ela olhou e disse assim, eu nem queria mesmo, isso não estava nem aí, essas uvas nem tão boas mesmo. Porque é um mecanismo psicológico olha, negar que ele queria mudar aquilo ali, entendeu? Entendi. Negar, rejeitar aquilo. E aí, às vezes, o familiar fica muito assustado quando o alcoolista fala que não quer parar de beber, ou quando ele fala né, quando ele fala que não quer parar de beber, e o familiar acaba acreditando nisso, como se isso fosse até o final, que não vai ter como mudar, que ele não tem força de vontade. Uhum. Então, o familiar, ele não é diretamente responsável, mas ele é diretamente capaz de influenciar a pessoa para ter força de vontade suficiente para conseguir parar de beber. Sem dúvida nenhuma. Já vi isso inúmeras vezes. Da mesma forma que ele também é diretamente capaz de influenciar para a pessoa não querer parar de beber. Sim, total. Tá, e como que eu vou saber se, vamos dizer que eu comecei então a tomar essas atitudes que você falou, que é de incentivar ele para ele acreditar que ele é capaz, parar de criticar o tempo todo, essas coisas que você falou até agora. Como que eu sei que eu tô no caminho certo, que tá realmente sendo eficaz, que a força de vontade dele tá aumentando? Você vai vendo mais iniciativa nele, né? O familiar começa a ver que está indo no caminho certo. Mais colaboração, menos brigas, mais iniciativas. E aí vai sentindo que o clima vai ficando mais leve, não é mais aquela coisa do familiar, eu correndo atrás dele para que ele não beba, não é mais aquele pavor de que, olha, se eu me afastar dele, ele vai beber. O familiar começa a ver realmente movimentos e interesses, expressões reais de interesse, né? Até no comportamento dele, de causar mudanças, né? Ó, a Solange está perguntando assim, então não devo incentivá-lo enquanto ele não demonstre força de vontade? Moramos em casas separadas. Ela está perguntando assim, então quando ele não demonstra força de vontade, ela não incentiva ele. É isso? Não. Não é isso. Não é isso. Uma excelente pergunta, muito boa pergunta, mas é o seguinte, mora em casas separadas e ele não está fazendo nada de bom. O que acontece?
ele não está fazendo nada de bom, ele não está mostrando força de vontade, qual que é a tendência? A tendência é que ele está se sentindo mal, a tendência é que ele não está enxergando nada de bom nele também. Que ele não, a tendência é que ele não acredita que ele é, nem que ele acredita que ele é capaz de Ele é beber. capaz, que não vale a pena, que não é para ele. Então, talvez, se esperar ele começar a dar sinais de força de vontade, talvez isso nunca vai acontecer. Entendi. Então, como é que pode começar a incentivar para que ele tenha força de vontade quando ele não toma nenhuma atitude dessas? Uma boa forma de fazer isso é você demonstrando interesse pela pessoa e encontrando alguma coisa nessa pessoa que seja valiosa, que você considere uma coisa bacana, uma coisa boa. Da personalidade dela. Da personalidade dela, do jeito dela. E você buscar de uma forma honesta e genuína, né? Portanto, natural, elogiar essa pessoa naquilo para ajudar ela a enxergar aquela coisa boa nela. Só que isso tem que ser muito habilidoso. Porque algumas pessoas que estão ouvindo podem achar, ah, Vitor, falou para elogiar ele, e daí vai falar sei lá, pro filho, falar, ah, meu filho, mas você é muito bonito, você é muito legal, você é muito inteligente. Não é assim. É você conversar com a pessoa, identificar alguma característica que seja realmente valiosa, que a pessoa reconheça como real, e você demonstrar uma apreciação genuína por essa característica. Tá, então para responder a pergunta da Solange, então assim, ela deve sim incentivá-lo ele, mesmo que ele não demonstre força de vontade, porque Solange, você é capaz de criar essa força de vontade nele. Isso. E como que ela faz isso? Primeiro, parando de criticar. E não ressaltar o lado negativo dele, buscar enxergar o que existe de bom nele. E não necessariamente dizendo assim, olha, você é tão inteligente, você não, então por que você não usa isso para parar de beber? Não, mas falando no contexto, conversando com a pessoa, ajudando ela a perceber algo que tem de bom nela. Não necessariamente ligando isso a parar de beber. Mas assim, nunca elogiar ele quando ele estiver embriagado. Sempre na sobriedade. Não, se você elogiar ele enquanto ele estiver embriagado, a tendência é que você acabe reforçando o comportamento de beber. É interessante que faça isso em momentos de sobriedade. Tá. Né? Isso não precisa ser tipo um elogio, falar, olha como você é inteligente. Você pode ser numa conversa, por exemplo, ter uma conversa agradável com ele, buscando se interessar por ele, né? Buscando, às vezes, até um reconhecimento. Um reconhecimento. Uma validação de alguma coisa que ele faz por ela, pela casa, pelos filhos. Isso. Pela casa não, porque ela falou que eles moram em casas separadas, mas nesse sentido. Mas vou dar um exemplo aqui, tá? E a ideia é você pegar o fundamento e aplicar a sua situação. Mas um exemplo seria, que me ocorre agora na cabeça. É, por exemplo, olha, nós moramos em casas separadas. Não sei se é esposo, se é irmão, se é que tipo de familiar. É o esposo. Esposo. Mas aí vai ter o quê? Vai ter um diálogo no telefone, né? De vez em quando. Vai ter um diálogo. Buscar ter esse diálogo. E buscar nesse diálogo criar um diálogo que seja aberto a falar sobre o que existe de bom, né? Entre vocês, para que exista uma experiência boa no relacionamento. Passar momentos positivos juntos, com pontos de interesse, talvez. Buscar pontos de interesse em comum, né? Buscar, vamos dizer assim, que ele é muito bom em algum assunto e você se interessa por esse assunto. Buscar perguntar para ele, para que você também tenha um momento agradável com algo que possa fazer ele se sentir reconhecido de alguma forma. Tá. Isso é uma forma de ajudar a quê? Alimentar a autoestima dele. Isso não é passar a mão. Tem gente que pode pensar que é o seguinte, ah, Vitor, mas daí eu tenho medo de ter um bom momento com ele, porque daí ele vai achar que está tudo bem ele beber do jeito que está bebendo. Não, se você tiver uma abordagem clara, você não precisa ficar falando do álcool o tempo todo. Senão você cria até um atrito toda vez que pensar no seu nome e vai associar a precisar se defender. Tá, e isso por si, se ela fizer isso por si só, ela já vai estar incentivando a força de vontade dele. Sim. Então ela não precisa esperar ele demonstrar ter essa força de vontade. Ela pode já ir incentivando e daí vai aumentando essa força de vontade nele até ele conseguir parar de beber. Porque se ficar esperando ele ter força de vontade para parar de beber, ela vai precisar esperar sentada, né? Porque a tendência que tem, ele vai bebendo cada vez mais, vai dando cada vez mais prejuízo. A maior parte das pessoas trata o alcoolista como? Com desprezo, com descaso, com humilhação.
né? Então o que acontece? Isso vai fazendo cada vez ele se enfiar num buraco cada vez maior, entendeu? Então uma pessoa no contexto, sabendo lidar com ele, entendendo como incentivar a sobriedade e não o alcoolismo, não é incentivar o alcoolismo, a gente está falando aqui de um momento de sobriedade, reconhecer algo que existe de bom nele, pode ser um feixe de luz na escuridão. Isso toma uma proporção que ao longo do tempo é gigantesca, faz toda a diferença. Eu já recebi muitos depoimentos de pessoas que ajudaram amigos pelo telefone. O amigo estava lá afundado no álcool, mas aí de vez em quando ligava para esse amigo no momento de sobriedade, aí começava a conversar com o amigo, ter conversa, daí aquela ligação, aquele momento de conexão humana, que a pessoa quando tem uma conexão humana com alguém que se importa, alguém não que fica correndo atrás dele, mas uma pessoa que trata com reconhecimento, com dignidade, com respeito, isso é poderoso. Ainda mais para uma pessoa que está fazendo tudo errado, que daí é o momento que ninguém mais está fazendo isso. Ou quando está fazendo isso, está fazendo errado, né? Vai lá e tenta tirar todos os prejuízos que ele está tendo e tratar ele como se fosse um grande bebê, né? Isso aí é um desrespeito. Entendi. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre como criar força de vontade, por favor, pode mandar que o Vitor vai responder. Mandem perguntas, pessoal. Podem perguntar o que estão achando desse tema. Conta aqui pra gente nos comentários. Estão gostando desse assunto? Clica no coraçãozinho também. Compartilha com outras pessoas para acompanhar também. E escreve aqui nos comentários se você já me acompanha há mais tempo, ou se apresenta se você está começando a acompanhar agora. Se você me acompanha há mais tempo, você já sabe o que você escreve. Coloque então a hashtag aqui veterano ou veterana, que eu quero saber. Olha só, tem um comentário no Facebook que é assim, ó: sou alcoólatra e tô perdendo, minha esposa me ajude. Tenho um lindo filho de 8 anos, tá? Essa pessoa, ela tá pedindo ajuda. Então, não significa que ela não tem força de vontade suficiente. Porque assim, ela tem um filho porque a pessoa, por exemplo, eu posso olhar e pensar, mas ela tem um filho, isso deveria ser suficiente para ela. Ou tá perdendo a esposa, deveria ser suficiente para ela ter força de vontade para parar de beber, mas muitas vezes não é. Pensar assim é um julgamento. Deveria ter força de vontade para ter um filho de 8 anos. É um julgamento. E tá perdendo a esposa. E tá perdendo a esposa. Né? Tá perdendo a esposa e o filho de 8 anos. É que assim, às vezes a força... Quando o querer parar de beber, ele vem sem força de vontade, ele não desperta mudança, ele não causa mudança. Por quê? É muito mais fácil e tem muito mais gente que quer a mudança, mas não quer mudar, entendeu? A força de vontade é essa a diferença. É a pessoa querer a mudança e querer mudar também. Se comprometer. Se comprometer, que é aquela coisa, eu canso de receber mensagens, Vitor, eu preciso muito de ajuda, eu quero muito que o meu familiar pare de beber. Eu acredito nessa pessoa. Ela quer. Agora, ela quer muito, ela quer só um pouco. Ela quer se for fácil. Ela quer se for conveniente. Vitor, eu estou perdendo minha esposa, estou perdendo meu filho. Olha, Vitor, eu preciso fazer alguma coisa para salvar o meu casamento, porque essa pessoa é muito boa quando não bebe. Mas aí você quer isso, mesmo isso não sendo totalmente conveniente o tempo todo, você faria o que é necessário para conquistar isso que você quer? É aí que a gente está falando de força de vontade. E ela não que sempre ela precisa nascer do outro, né? Tem alcoolistas que param de beber sem necessariamente, às vezes até apesar da família. Só que se a família quer acelerar esse processo, se a família quer causar essa mudança, e muitas vezes e aumentar muito as chances do alcoolista parar de beber, ela tem a capacidade plena de conseguir fazer isso, né? Uhum. A Solange, que é a mesma pessoa da pergunta de antes, ela falou assim: pois é, algumas pessoas realmente não entendem porque estou com ele, me criticam, mas não vou desistir por enquanto. Isso é força de vontade. Isso é força de vontade. Isso é força de vontade. Você pediu para eu dar um exemplo meu de força de vontade. Uhum. Quantas pessoas já me criticaram? Falei, Vitor, você é psiquiatra colocando vídeos na internet. Ou gente querendo falar assim, Vitor, você está falando de alcoolismo na internet, não deveria falar isso aí na internet. Quando a gente precisa alimentar a nossa própria força de vontade também, né?
Aham. E também eu vejo que tem muitas pessoas da sua audiência que falam assim: ah, Vitor, falar isso aí na prática é fácil. Quero ver se fosse você aqui dentro de casa com alcoolistas. Também, tipo assim, desincentiva a pessoa, né, de continuar. Tipo, meu, falo, 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 elas não, parece que não escutam, não estão nem aí para as coisas que eu faço. Tem que ter força de vontade para É, continuar. Acreditar muito no seu método, nas coisas que mas sabe você como prega. sabe como que eu não perco a força de vontade quando colocam isso? Hum. Eu fico triste quando dizem isso. Ah, Vitor, olha, falar assim é fácil, na teoria é fácil, na prática é difícil. E me entristece, mas não tira minha força de vontade por quê? Me entristece porque eu percebo que nunca aconteceu de uma pessoa dizer isso dentro do meu método. Nunca aconteceu. Isso não aconteceu aí. Isso me, Geralmente ela fala isso sem conhecer direito. Chegou Sim, agora, caiu de paraquedas e. caiu de paraquedas, olha e pensa, isso é bonito na teoria, mas porque no fundo a pessoa está dizendo para mim, Vitor, eu entendo, mas eu não acredito em mim e eu não estou nem disposta a tentar. Não tem força de vontade. Ela coloca, é porque ela não tem força de vontade ou de alguma forma ela não deseja tanto participar disso, né? Entendi. Então você acha que existe uma diferença entre você, o alcoolista, porque muitos falam, ah, eu quero parar de beber, às vezes até consegue ficar alguns dias Uhum. e depois acaba bebendo de novo, recaindo, Aham. né? Isso é um sinal de que falta força de vontade para a pessoa, e daí, já que falta força de vontade, vou desistir. O familiar, porque às vezes ele dá uma desesperança. Mas eu não diria que também é assim, sabe? É que tem alguns elementos. A pessoa tem que ter muita força de vontade para parar de beber. E eu acho que isso, eu entendo assim, que eu conheço muitos alcoolistas que se recuperaram, então qualquer um que conheça isso um pouco mais a fundo vai perceber o quanto é bonito um alcoolista ter a força de vontade, o quanto é inspirador ver o esforço que a pessoa faz para se manter sóbrio. E você diminuir isso num tropeço que a pessoa tem, eu acho que não é também justo, porque assim, o que acontece? Uma recaída, ela não é só força de vontade. Uhum. Não é só força de vontade. Ela exige também uma estratégia para a pessoa não recair. A recaída, ela pode mostrar um erro estratégico e não só falta de força de vontade. Então você está me dizendo que eu não posso apoiar o, o, a, o fato da pessoa parar de beber só na força de vontade. Eu preciso ter mais elementos. Então, eu vou incentivar para que ele tenha força de vontade e ainda preciso de uma estratégia. Uma estratégia. Tanto o familiar do alcoolista, ele precisa aprender uma estratégia para criar interesse no alcoolista em parar de beber, para apoiar, para fazer funcionar isso. Isso não é intuitivo. Parar de beber também não é intuitivo. A pessoa vai, nem que ela crie a forma dela de executar isso, mas ela vai estar seguindo algum método, uma estratégia. E se ela está recaindo, as chances são de que essa estratégia precisa ser melhorada de alguma forma, né? E nunca esperar também que a perfeição na vida de uma forma geral, né? A pessoa pode se dar muito bem durante um tempo, mas acontecer alguma coisa muito difícil, né? Isso para qualquer mudança do comportamento humano, né? Sei lá, estava indo muito bem e ficou 10 anos sóbrio. Aí, sei lá, aconteceu uma tragédia naqueles momentos lá. E a pessoa teve uma fraquejada durante um tempo, porque foi um período muito difícil. Mas isso não invalida tudo que ela conquistou e ela pode continuar. Não vai voltar do zero. Ela pode Uhum. continuar para a sobriedade Ela já evoluiu, só ela já pelo fato de evoluiu. ter ficado um período sem beber, então ela, tipo assim, ela não volta do zero, ela já tá evoluiu nesse processo. Na maturidade do processo e teve a oportunidade de enxergar algo que precisava ser melhorado, né? E aí é Uhum. mais uma força de vontade para renovar isso, para corrigir esse curso, para não bater de novo. Olha que legal, a Gorete, ela falou assim, estou gostando de tudo, tem que acreditar e apoiar essa luta de forma diferente. Apoiar essa forma de forma diferente, né? Porque para ter resultados em qualquer coisa, a gente precisa ter desejo, força de vontade. Só que só a força de vontade ela vai acabando, sabe por quê? A força de vontade sozinha, ela não leva a pessoa para frente, nem para o familiar, nem para o alcoolista. Porque força de vontade às vezes até leva, mas demora muito.
Demora muito e daí a pessoa vai tendo resultado negativo, isso aí às vezes vai desanimando e pode ser que ela nunca chegue lá, só com vontade. Agora, precisa ter uma estratégia, precisa ter um método. Juntando a vontade com um método, com uma estratégia, aí a gente consegue ter bons resultados. Tanto para qualquer coisa na vida. O familiar quer fazer o alcoolista parar de beber, ele vai precisar também ter força de vontade e o método. Né? Essas duas coisas, juntar essas duas coisas. O alcoolista também, ter força de vontade e ter um método. Às vezes o que falta para o alcoolista às vezes é uma correção de curso. Né? É entender que, por exemplo, tem gente que acredita que o alcoolista, quando ele tem força de vontade, ele vai dizer não para o álcool em qualquer cenário. Mas nem sempre isso é verdade. Na maior parte das vezes, isso inclusive não é verdade. Porque às vezes a força de vontade que o alcoolista precisa ter pode ser justamente não se expor a determinadas situações de risco. Entende? Não é ficar o resto da vida limitando toda a vida, mas daqui a pouco mudar o estilo de vida, mudar os hábitos. Talvez, por exemplo, tem gente que consegue ficar sem beber e depois de ficar 10, 20, 30 anos sem beber e vivendo socialmente normal. Mas algumas pessoas precisam ter a força de vontade e a autoconsciência de entender, por exemplo, que talvez não possam ficar até as 3 da manhã numa festa de casamento. Porque, em geral, quem fica até as 3, 4 horas da manhã tá bebendo. Tá bebendo bastante. Então, assim, ficar convivendo com pessoas que estão bebendo ao redor exige muito mais do que só força de vontade. Né? Exige muito mais. Então, a pessoa que sabe, que quer manter o objetivo de se manter sóbria, ela pode tomar decisões de evitar algumas coisas. Entendi. Né? E assim como esse conceito de que as pessoas, né, tem gente que fala assim, mas Victor, como é que o alcoolista lida, daí ele só anda com amigos que bebem, né? Esses amigos influenciam ele a beber, mas a força de vontade que ele vai precisar ter é daqui a pouco para ou modificar os amigos ou restringir o contato com os amigos para momentos de sobriedade, porque realmente as pessoas ao redor influenciam. Só que imagina só, o poder que tem do familiar se ele influenciar isso da forma certa, entendeu? Daí, uma outra forma de incentivar a força de vontade do alcoolista é o familiar sendo uma pessoa guerreira, batalhadora, que tem força de vontade e que segue uma estratégia, segue um método, que não vai na louca, assim, né? E da onde que o familiar pode, assim, você tem não sei se é uma sugestão, mas da onde que o familiar, porque às vezes é muito difícil, né? A pessoa acaba pensando, eu já fiz de tudo, essa pessoa não tem jeito. Da onde que o familiar pode tirar essa força de vontade para estar ali dando apoio e ter essa estratégia, conseguir colocar em prática essa questão de apoiar a pessoa, de elogiar na hora certa, de fazer ela acreditar nela mesma que ela consegue parar de beber. Da onde que o familiar pode tirar essa força de vontade? Primeiro, querer isso daí. Muito. Primeiro, ela tem que querer que a pessoa que ela ama pare de beber. Ela tem que querer de verdade causar essa mudança. Fazer quem ela ama parar de beber. E sempre colocar isso como foco, objetivo. E fazer o que for necessário para fazer isso. Sem muita rigidez. Como é que uma pessoa tem força de vontade para fazer uma dieta, exercício físico, estudar para o vestibular? Tem que querer. E tem que daí querendo, mesmo querendo não é o suficiente. O que eu posso fazer? Eu posso buscar coisas também para me motivar mais. Eu posso buscar, por exemplo, criar coisas no meu ambiente que me motivem mais. Buscar conversar mais com pessoas que têm uma mentalidade positiva. Buscar, sei lá, ao invés de assistir telejornal de tragédia, assistir coisas que são mais alinhadas com por coisas exemplo, positivas. igual a Solange falou antes, que algumas pessoas criticam ela algumas pessoas realmente me criticam e não entendem como que eu ainda estou com ele, porque, né? Então, tipo assim, talvez... Então, assim, aprenda, né? Se não der para evitar essas pessoas, aprenda a filtrar isso daí e focar a sua atenção e conviver mais, ouvir mais pessoas que estão alinhadas com a positividade, né? Alinhadas com os próprios objetivos. Que tem os mesmos objetivos que você. E desenvolver hábitos que também tornem a vida melhor. O familiar precisa disso também, né? Eu tenho um objetivo. Esse objetivo é importante, ele exige de mim persistência, paciência, força de vontade. Como é que eu vou fazer?
Eu vou cuidar de mim, né? Eu vou daqui a pouco cuidar com o que eu escuto no dia a dia. Como é que eu passo o meu tempo, né? Para poder buscar coisas positivas para ir se nutrindo, né? Ler, estudar, fazer um curso, coisas que às vezes sejam até ligadas à força de vontade, ao autoconhecimento, Autoconhecimento. a se motivar mais, né? Então, tudo isso. Às vezes tem familiar que pode estar deprimido, pode buscar um tratamento médico, pode buscar um tratamento psicológico, enfim, para manter a motivação, para poder aprender também aquilo que vai fazer o alcoolista parar de beber, porque tem que aprender, não tem saída. Né? Se tem um objetivo, vai precisar aprender coisas, vai precisar desenvolver essas habilidades. Né? Não adianta, quer dizer, não, as chances são de que se ficar tentando fazer isso intuitivamente, vai se desgastar muito mais, vai ter muito menos resultado, vai ficar frustrado, e daí vai ser difícil se manter motivado sem resultado nenhum, né? Uhum. Por que eu me motivo? Você perguntou assim, Vitor, mas você não se desmotiva quando a pessoa olha para o seu conteúdo e fala assim, isso aí é muito difícil, eu não vou nem tentar, eu já fiz de tudo, tchau. Mas o que eu vejo? Tem dezenas de outras pessoas com histórias maravilhosas. E eu escuto essas histórias, eu olho para essas pessoas, eu mantenho contato com elas. E daí eu vou vendo que, olha só, isso que eu estou fazendo aqui, está mudando, está transformando a vida de muita gente. Você Então, lembra de alguma história que pode inspirar as pessoas que estão ouvindo a gente agora e que talvez não estejam com tanta força de vontade nesse momento, que estão meio querendo desistir? Alguma história de transformação, de pessoas que foram atrás do objetivo e conseguiram fazer? Você lembra de alguma história agora? eu teria que escolher alguma, eu lembro de várias. Mas eu lembro de uma que, eu não vou dizer o nome dela, que eu não pedi para ela se queria falar, eu vou chamar de Carla. Uhum. A Carla me disse assim que, cara, ela começou a me seguir no ano passado, né? Daí, lá por setembro. Aí o que aconteceu? Ela começou falando assim, Vitor, eu tô já assistindo aqui, mas eu não, nesse negócio de parar de beber, eu não acredito não. Eu tô aqui para cuidar dos meus sentimentos. Então eu vou começar a escutar para ver meus sentimentos, né? Para lidar melhor com os meus sentimentos. Então ela Uhum. começou a ouvir, aí começava a tirar dúvidas e tal, e começou a aprender. O que aconteceu? Ela começou a testar isso na prática, começou a fazer diferente. E o que começou a acontecer? Ele parou de beber. Ele parou de beber, foi buscar ajuda, pediu ajuda para ela para ir para buscar um tratamento pela primeira vez em 20 anos. Ela foi capaz de criar de motivar ele, de aumentar essa força de vontade nele, a ponto dele e ele pedir para ela para ir com ele buscar um tratamento. Uhum. Por quê? Através de que ela entendeu que a ferramenta era ela, entendeu? E ela veio me dizer, olha, Vitor, eu apliquei o que você ensinou e isso fez essa mudança para minha vida. Então, assim, isso é o tipo de coisa que quando a gente olha, mostra pra gente que a gente está no lugar certo, a gente está fazendo o que é certo, entendeu? E isso ajuda muito a motivar. E se eu não tivesse tantos depoimentos que eu recebo toda semana de gente que está conseguindo ter resultados, gente que está assim, mudando, transformando coisas que pareciam impossíveis, eu acho que eu não teria, eu já teria largado isso aqui. Porque o que me motiva é isso, é ver essas histórias de transformação. Isso me alimenta, entende? Daí quando eu foco nisso, aquelas pessoas que ainda não estão preparadas ou que não têm interesse, eu filtro, seleciono, né? Eu acho que isso que é importante ser feito também. Uhum. Isso em geral, até qualquer relacionamento que a gente tem. Tem partes muito maravilhosas de conviver com algumas pessoas e tem desafios. Se a gente quer conquistar gosta daquela pessoa e quer conquistar um convívio bom com ela, a gente também precisa aprender a alimentar mais o que é bom, a superar coisas difíceis juntos, né? Uhum. Então só para recapitular, então para eu conseguir criar força de vontade no alcoolista para parar de beber, eu tenho dois pontos centrais. Hum, O primeiro seria eu parar com a negatividade, de estar o tempo todo criticando, de estar o tempo todo apontando defeito. isso. E o segundo é incentivar comportamentos positivos. Isso. Ou mostrar reconhecimento. Quando esses comportamentos ainda são pequenos, você reforça, mesmo que eles sejam pequenos, né? Você mostra que reconhece de uma forma que seja palatável, né? Uma forma que seja realmente entendida como um elogio, como um reconhecimento.
E se não existe essas pequenas atitudes, você reconhecer ele como ser humano, alguma característica honestamente admirável, né? Porque eu não conheço uma pessoa, por mais difícil que ela seja, por mais desagradável que eu vá achar essa pessoa, eu não conheço ninguém que não tem uma característica que não é digna da minha apreciação honesta. Se eu não achei, é porque eu não procurei o suficiente. Tá, e daí ainda tem o ponto de você tirar ele da zona de conforto. Isso, porque não adianta nada você simplesmente ficar incentivando a pessoa, mostrando o lado bom que ela tem, se ela está naquela zona de conforto, né? Não adianta você, por exemplo, quer que o seu amigo, o seu familiar faça uma dieta. Aí fica dizendo como ele é capaz, como ele pode, como isso pode ser possível para ele e tal, mas daí vai lá e você pede uma pizza, entendeu? Ou dá dinheiro para ele comer pizza. Então, tirar ele da zona de conforto também é uma forma de criar força de vontade nele para ele parar de beber. Em absoluto. Inclusive, com o tempo, a tendência que existe é o alcoolista agradecer por isso. Tem uma aluna minha que me disse o seguinte, falou, Vitor, olha só, ela também não acreditava que ia ser capaz e tudo, né? Quase sempre começa assim, né? Mas quem é guerreiro, persistente, vai lá, aí o que ela me disse? Que ela começou a aplicar algumas coisas que ela aprendeu no curso, né? Do método Aqua. E daí o que aconteceu? O namorado dela, eu não sei se é esposa, agora acho que é namorado dela, ele começou a agradecer ela. Ele disse o seguinte, olha, eu sou muito grato por você, porque você hoje está me ensinando, palavras dele, tá? Eu talvez não usasse isso, mas ele disse assim de forma, você está me ensinando a ser mais homem, né? Porque as pessoas não percebem que às vezes alguns limites do alcoolismo são grandes provas. Olha, eu deixo o meu familiar às vezes ficar chateado, sei lá, deixo ele ter alguma consequência negativa do álcool. Ou não aceito ficar conversando com ele quando ele está embriagado, não vou sair para beber com ele. E isso ele acha desagradável e eu continuo mantendo essa postura. Ou não aceito que ele beba na minha presença. Eu não aceito que ele beba na minha presença, né? Que é uma coisa que a maior parte dos alcoolistas não vai gostar, né? Não vai preferir que beba na sua presença. Dar esse limite e se impor isso é uma grande prova de que você acredita que a pessoa é capaz também. Que você não está correndo atrás dele, tentando resgatar ele do limbo, porque você acha que ele não tem condições mínimas de fazer alguma coisa diferente. Claro que tem situações em que extremas, mas situações extremas, aí precisa ser realmente protegido, mas a maior parte do tempo não é assim. Você tem que dar demonstrações de que você acredita que ele é capaz, para ele também acreditar que ele é capaz de parar de beber, de ter essa força de vontade e parar de beber. Isso. É isso aí. Entendi. É isso aí, gente. Então é isso por hoje. Muito obrigada por terem participado desse podcast. Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau! Tchau!